E aí, pessoal do curso Minha Ideia, tudo bom com vocês? Eu sou Samuel Fernandes e hoje a gente vai dar início à aula 7 sobre Era Vargas, primeira parte. Cenário político-econômico. Antes da gente falar do Vargas chegar ao poder, a gente tem que explicar como, porque ele era um presidente gaúcho e a gente era conhecido desde a aula passada a política do café com leite, em que os coronéis organizavam o seu poder de influência para que em um ano fosse eleito o presidente paulista, o apoiado pelo Partido Paulista, e em outra eleição fosse eleito o presidente apoiado pelo Partido Mineiro. Então, vamos falar um pouco sobre o cenário político-econômico da época. A gente tem o crash da Bolsa de Nova York em 1929, com uma recessão econômica mundial e a queda do mercado no café, que até então era o principal produto exportado pelo Brasil. O Brasil passa a exportar 35% menos de café e por um preço bem mais barato que se tinha. Com isso, sendo o café a principal fonte de renda dos coronéis, a gente tem uma crise do coronelismo, crise de poder econômico e político desses coronéis. E nesse meio tempo, a gente tem um desacordo da política de café com leite. Com essa instabilidade política econômica dos coronéis, há um desentendimento. E como há esse rompimento, a gente vai ter um candidato paulista lançado pelo Partido Republicano Paulista, Júlio Prestes, e um candidato lançado pelo Partido Republicano Mineiro, que é o Antônio Carlos Ribeiro de Andrade. E a Aliança Liberal lança Getúlio Vargas como candidato também, com propostas como o voto secreto, as leis trabalhistas e o incentivo à produção industrial. Essa é uma eleição muito acirrada, mas Júlio Prestes acaba levando a melhor. Contudo, a aula passada foi dito que a gente tinha uma justiça eleitoral enviesada, a justiça eleitoral não era independente. Então, com muita facilidade se manipularia essa eleição. E já que o candidato que já estava no poder antes de Júlio Prestes, Washington Luiz, era paulista, houve muita desconfiança de fraude nessa eleição. Então, há bastante revolta com o resultado questionável. E o Antônio Carlos, candidato do Partido Republicano Mineiro, diz uma frase muito interessante, que é: façamos a revolução antes que o povo a faça. E aí, essa revolução, existe esse levante militar e as pessoas, já que os militares são contra a influência dos coronéis, e para tentar tomar o poder, né? E evitar que essa eleição, que é supostamente uma fraude, não seja efetivada. Há a convocação de uma nova eleição, mas nesse burburinho político, o João Pessoa, vice-candidato a presidente pela Aliança Liberal, seria o vice do Getúlio Vargas, é assassinado, e isso gera mais revolta ainda. Esse levante militar toma mais força, toma o poder, e Getúlio, como líder dessa revolução, fica então no poder. Assume o poder no Palácio do Catete, que a gente pode ver ao lado. Então a gente tem um governo provisório de Getúlio Vargas entre 1930 e 1934. A gente tem a suspensão da primeira Constituição da República, a de 1981, o fechamento do Congresso Nacional e de todas as instituições legislativas, a intervenção militar no governo dos estados, muito para cercear o poder político e econômico dos coronéis, que eram contra essa revolução, e a gente tem então um movimento de resposta paulista, já que o seu candidato tinha sido eleito e eles iam ficar no poder. Eles acreditam que a eleição não foi forjada, não foi manipulada, e eles exigem uma constituição, já que Getúlio Vargas assumiu o poder. Eles não querem esse regime inconstitucional, antidemocrático, sem um poder legislativo. Então há uma revolta armada com um estopim provocado pelo MMDC, que são 4 estudantes, o Martins, Miragaia, Drauzio e o Camargo, que entraram em confronto com a polícia numa manifestação pública a favor desse movimento constitucionalista e são executados pela polícia. Então isso gera mais revolta ainda. E apesar de uma luta armada em que Getúlio Vargas conseguiu repreender os paulistas, por uma questão de tentar se manter no poder, ele tenta ser um pouco razoável e adota
o objetivo do movimento paulista, que é o movimento constitucionalista, que ocorre em 1932 em São Paulo, muito porque os paulistas se sentem revoltados com o resultado da eleição, já que supostamente eles teriam ganhado. Então há essa propaganda ao lado, né, do Bandeirante, que é uma figura importante pro paulista, segurando Getúlio Vargas como se ele não fosse nada, a bandeira de São Paulo ao fundo e abaixo a ditadura. A gente tem essa revolta do Partido Democrático e a criação da Assembleia Nacional Constituinte. Então a gente tem, com a promulgação da Constituição de 34, a segunda da República, a gente tem o governo constitucional, e alguns pontos dessa Constituição são leis que Getúlio Vargas já tinha aprovado, são oficializados nessa Constituição, certo? Incluindo o voto secreto, para evitar o voto de cabresto, coronelismo, e a inclusão da mulher no voto, a Justiça Eleitoral Independente, que é aquele órgão que averigua se uma eleição foi válida ou não, porque agora não restam dúvidas se uma eleição pode ser questionada ou não, já que a Justiça Eleitoral Independente não depende do governo vigente. Temos os direitos trabalhistas, perdoem, a famosa CLT, que é uma medida populista por parte do Getúlio, que dá direitos básicos trabalhistas, e eles são adicionados à Constituição de 1934. E a gente tem um incentivo ao nacionalismo econômico por meio de uma série de políticas públicas. E aí a Constituição de 1934 diz que a primeira eleição para presidente, exclusivamente a primeira, será indireta e por parte do Congresso, e o Congresso elege Vargas. Então, agora a gente tem os partidos políticos, dos integralistas e dos aliancistas. Vamos ver um pouco de cada um. Os integralistas são os vinculados ao Getúlio Vargas, que apoiam Getúlio Vargas, e os aliancistas, uma resposta, uma oposição ao governo atual, certo? Então, a Ação Integralista Brasileira, ou AIB, tem como princípio o combate ao comunismo e ao liberalismo, um nacionalismo exacerbado, um Estado poderoso dirigido por um chefe da nação, muito em antagonismo com o liberalismo, um Estado que mete a mão na economia, né? Uma disciplina e uma hierarquia dentro da cidade, é um outro princípio defendido, e alguns de seus lemas são Deus, Pátria e Família, Anauê, que é uma saudação em Tupi-Guarani, que significa eu sou seu irmão, e, como já dito, reforça esse nacionalismo exacerbado, certo? E a gente tem como presidente desse partido Plínio Salgado. Em oposição à Ação Integralista Brasileira, que apoia Getúlio Vargas, nós temos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que combate o capitalismo e o liberalismo, no lugar de o comunismo e o liberalismo. Ou seja, a ANL também apoia um Estado grande que intervém na economia, com esse grande chefe de Estado, mas ele tem ideias mais comunistas do que capitalistas, certo? Então a gente tem um incentivo por parte da ANL à estatização de empresas estrangeiras, de novo corroborando com o Estado grande, com o chefe de Estado poderoso, o não pagamento da dívida externa brasileira, que era do reinado, né? Não do Brasil, não do Brasil República, a reforma agrária e a distribuição de terras como política pública social, né? O lema de Pão, Terra e Liberdade, e o presidente Luiz Carlos Prestes. Ao lado também temos a propaganda política do ANL. Importante ressaltar também sobre a propaganda política da AIB, que os partidários da AIB eram chamados camisas verdes, porque eles usavam essa roupa típica militar e tinham esse símbolo do sigma maiúsculo, né, do alfabeto grego, para representar o seu partido. A Ação Integralista Brasileira, que tinha muitas ideias que flertavam com governos fascistas como o nazismo, certo? O próprio Getúlio Vargas era um grande admirador do nazifascismo. Então vamos seguindo. Nós temos então a Intentona Comunista, no final do governo constitucional de Vargas, em que comunistas do partido da ANL fazem rebeliões em batalhões por todo o país, certo?
Isso é um pretexto para radicalismo no regime político, ou seja, o Vargas aproveita esse surgimento ínfimo do comunismo e faz uma grande problematização em torno disso e amedronta a população para poder justificar um estado de sítio ou estado de guerra contra esse suposto perigo comunista e aplicar o golpe de Estado para se manter no poder no governo ditatorial de Vargas, certo? E uma forma muito inteligente do Getúlio de fazer isso foi inventar o Plano Cohen, junto com a AIB. O Plano Cohen é um suposto plano comunista que foi inventado por Getúlio Vargas e seus apoiadores para implantar esse medo do comunismo. A história diz também que Getúlio Vargas leu ao rádio esse plano balançando o papel, mais ou menos assim, para explicar que estava nas suas mãos esse plano maléfico do comunismo e fazer esse medo em torno do comunismo para justificar o seu estado de guerra contra o comunismo e justificar, mais uma vez, o seu golpe de Estado, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Aula que vem a gente vai falar do governo ditatorial do Vargas, que vai até 1945. Eu agradeço a atenção. Eu peço que vocês avaliem o vídeo, se gostaram ou não. Que se vocês gostam do conteúdo do Cursinho Ideia, se sintam à vontade para se inscrever no canal. Que se tiverem interesse de ver algumas dicas para vestibular, olhem o nosso Instagram, @Cursinho Ideia. Deixem suas dúvidas nos comentários, vou tentar tirar todas. E bons estudos. Valeu, pessoal. Até a próxima.